métrica, né? Então, assim, todo mundo tem que ter uma métrica para saber se está avançando e se o estudo está rendendo. Qual era a minha métrica principal? As métricas principais eram as seguintes: olha, eu tenho que estudar. Eu estudava 1 a 2 matérias por semana, depender quando eu avancei mais no estudo, eu percebi que para mim funcionava muito melhor se eu tivesse uma continuidade, então eu estudava 1 a 2 matérias por semana. E aí, qual era a minha métrica principal? Durante a semana, independente de como eu dividia meu tempo, eu não ficava preocupado quanto tempo eu estava estudando, eu queria saber o quanto eu conseguia avançar naquela matéria. Então vamos dizer que minha meta era, durante aquela semana, naquelas 2 matérias, avançar 30% da matéria. Exemplo. Né? Então, com o tempo, você vai vendo o que dá e o que não dá. Tipo, metas impossíveis, absurdas ou metas muito baixas. Então você vai ganhando essa noção com o tempo. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: não se preocupe muito no começo, porque você só vai ter noção do que você avança, do que você não avança, com tempo e estudo. Né? Quando você tem um pouquinho de tempo e um pouquinho de estudo, você consegue definir melhor a sua meta. E cada meta é individual. Não adianta você dizer bem assim: olha, você tem que estudar no mínimo tantas páginas ou resolver tantas questões, para a pessoa fazer aquilo obrigatoriamente e não fazer aquilo com qualidade. Então, tipo, ela estudou, beleza, ela estudou as 200 páginas, fez as 200 questões na pressa, sem qualidade, e não aprendeu aquilo direito. Consequência, quando for para o simulado, quando for para uma prova, não acerta as questões. Do que é que valeu isso? Não valeu nada. Cada pessoa ela tem um ritmo, algumas avançam um pouco mais, algumas um pouco menos, né? Você tem que estar preocupado se você for ver que o que você precisa estudar vai demorar 2 anos. Você faz um cálculo, assim, do jeito que eu estou indo, vai 2 anos para acabar. Então aí tem alguma coisa de errado. Então você vai aprimorando mais. Então, assim, primeira coisa, o que eu definia durante a meta para a semana eu tinha que cumprir. Tá? Não importava se eu estava estudando 3 horas num dia, 6 horas no outro, num dia não deu para estudar por algum motivo, então eu tinha aquela meta, tinha que cumprir aquela meta. E a segunda coisa, que é uma métrica também, que é a seguinte: como está a minha evolução em questões? Porque para mim o meu maior motivador, que me fazia continuar, era estudar, resolver as questões, melhorar os meus materiais e perceber que da próxima vez, quando eu resolvia sobre aquele tema, eu conseguia acertar. Então eu ia ver como é que está o meu desempenho. Está subindo? Está melhorando? E isso acontece não só no seu estudo, que acontece, você vê evoluindo, mas você vê nos concursos. Eu acho que pode ter sido parecido com você. Eu fui evoluindo nos concursos, que chegou um momento que eu ia de primeira fase. A primeira fase era quase que um proforma, porque eu já tinha um nível e já tinha resolvido tantas questões, já tinha analisado tanto, que eu sabia que dar errado na primeira fase era difícil. Então você vai pegando essa evolução. Então, 2 coisas: metas que eu tinha para cumprir durante a semana, do que estudar, e medir sempre a evolução. Se eu estava evoluindo, se eu não estava evoluindo. Porque às vezes a pessoa fica estagnada, né? Se você já escutou esse tipo de pergunta: estou estagnado no 70%, 60% não saiu disso. Tem algum problema.